Fala galera, fala meu povo, tudo tranquilo com vocês? Pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula de física e hoje eu vou tratar com vocês um tema muito especial, que é o tema de energia. Essa matéria, ela não só cai nos certames, nos processos seletivos, nas provas, ela simplesmente despenca, tá bom? Então, muita atenção com essa aula. Eu quero que, se você tiver alguma dúvida, volte o vídeo quantas vezes for necessário, para que você possa aprender, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o nosso slide e começar nossa aula de hoje, ok? Então, o tema da aula de hoje é o tema de energia, beleza, galera? Olha, então o que nós teremos aqui a princípio? Nós teremos, pessoal, aí minhas redes sociais, né? Claro, eu quero que você me siga nas redes sociais. Antes de nós darmos início dessa aula, tá aqui, ó, Professor Clebal Física. Esse aqui é meu Instagram, tá bom? No Facebook, me procura lá que você vai encontrar. Se você for uma pessoa mais formal, pode estar me enviando aí um e-mail, tá bom? E aí eu vou estar te respondendo também via e-mail. Clebão, tem alguém que te envia e-mail? Acredita que tem muitas pessoas que me enviam as dúvidas por e-mail. Eu acho bem formal o e-mail. Mas você pode estar me chamando nas redes sociais aí, que eu estarei à disposição, ok? Então volta comigo na tela. Então tá aí meu endereço de e-mail. Você pode estar comunicando comigo via e-mail, beleza? Gente, então vamos lá. Qual que é a primeira ideia que nós teremos aqui na aula de hoje? Nós vamos bater um papo sobre energia, tá? Clebão, o que é energia? Qual que é a definição de energia? Bom, a primeira coisa que eu quero falar com você é que a palavra energia, no caso, ela tem vários significados, tá? É uma palavra aí polissemântica. Pô, velho, eu gastei no português, né? Ô, gente, não sei o que é polissemântica, não. Mas é uma palavra, acho que é uma palavra que tem muitos significados, né? Tô brincando com você aqui no português aqui, tá? O negócio nosso que é física, tá bom? Você vai perceber que português não é muito minha praia, tá? Não é muito minha área, não. Mas quando a gente fala sobre energia, qual que é a ideia que a gente tem aí sobre energia? Bom, geralmente quando você acorda cedo, né? Aí às vezes você está naquela disposição total. E o que você vai dizer? Nossa, eu já acordei com energia fora do comum. Quando você vê uma criança brincando ali o dia todo, às vezes joga bola, corre, né? Aquele batedor todo, você fala bem assim, moça, esse menino tem energia demais. É difícil conter a energia desse menino. Quando você vai geralmente tomar banho, né? E você utiliza um chuveiro elétrico, e aí os seus pais já começam a dar o grito, menino, desliga o chuveiro, menina, desliga o chuveiro, você está gastando muita energia. Olha para você ver que interessante, hein? A palavra energia, pessoal, é utilizada em vários conceitos, né? Geralmente, quando aquela amiga sua chega, ou aquele amigo seu chega, que talvez nem amigo seu é de verdade, você fala bem assim, nossa, mas eu senti uma energia ruim dessa pessoa. Já usou essa expressão por muitas vezes? Pois é, galera. Só que nas provas aqui, na área de física, nós temos que o conceito de energia é bem diferente, às vezes, do cotidiano. Às vezes, é bem diferente do cotidiano, tá bom? Então, vou trazer uma definição aqui que é aceita pela maioria dos vestibulares. A definição que eu trarei para você aqui é a definição que é aceita para a maioria dos processos seletivos, das provas aí, desse concurso que você irá fazer, beleza? Então, presta atenção aqui. Qual que é, Clebão, a definição que você trará para nós aqui? Bom, eu vou falar aqui energia, respondendo a pergunta, né? Vou falar aqui, é a capacidade de realizar trabalho. Esse é o conceito que nós temos de energia, tá? Então, o que é energia? É a capacidade de realizar trabalho. Clebão, esse conceito é bem aceito pelos físicos, gente? Tem muita divergência, mas divergência mesmo, tá? Muita divergência mesmo. Mas olha,
O que importa é o que você precisa saber para a sua prova, tá bom? Para a sua prova, esse conceito aqui é totalmente aceito. Isso aí é o ponto final da discussão, ok? Então volta comigo na tela aqui, meus amores. Olha que coisa interessante. Bom, e quais são os tipos de energia, Clebão, que você pode citar para nós aí, por exemplo, aí? Bom, os tipos de energia, pessoal, que eu posso estar citando para vocês, dentro do conhecimento aí de ciências, né? Dentro do conhecimento científico, no caso, nós temos aí algumas energias. Lembrando para vocês aqui, para os grandes pesquisadores, para os grandes eruditos da física, né? Pessoas que estudam bem a matéria de energia, nós temos apenas 6% da energia descoberta. Então, tudo isso que você vê de tecnologia, tudo isso que você vê de energia mecânica e das outras energias que eu vou falar, é apenas 6% da energia do universo. Então, nós temos algumas formas de energia que são desconhecidas ainda, tá bom? Então, presta atenção aqui, ó, vem comigo aqui. Nós temos aqui, galera, ó, algumas energias muito notáveis, tá? Bom, que energia que seria essa, Clebão? A primeira aqui é energia mecânica, né? Energia mecânica, tá? Mecânica. Eu acho que tá certo a escrita aqui. Energia mecânica. Clebão, o que seria energia mecânica? Seria energia que conserta carro, Clebão? Ou energia que conserta moto? Não. Isso aqui, gente, é apenas um gênero, tá? Esse aqui que eu vou colocar, geralmente são gêneros de energia, tá? Depois nós vamos especificar as espécies dessas energias. Então nós temos aqui, tá? Energia mecânica, deixa eu apagar essa vírgula aqui eu coloquei ela com força, viu? Então nós temos aqui energia mecânica, é o primeiro tipo de energia que nós podemos trabalhar. Nós temos aqui, gente, uma energia famosíssima, que é energia térmica. Energia térmica, tá? Energia térmica muito utilizada aí nas termoelétricas. Lembrando a vocês que o corpo nosso produz também energia térmica. E nós teremos aqui, ó, energia elétrica. Energia elétrica. Geralmente, se você estiver me assistindo de um computador ou de um smartphone ou do iPhone, você está fazendo uso da energia elétrica, tá? Então nós temos aqui, ó, gente, outra energia, energia química. Eu vou dar uma pincelada nessas energias aqui para você, tá? Aí nós temos aqui uma energia chamada energia nuclear. Energia nuclear. Outra energia que talvez você nunca ouviu falar é essa energia aqui, ó, que eu tô lembrando agora. Aniquilação. Aniquilação dos pares, tá bom? Esses aqui são os tipos, né, de energia que nós iremos tratar aqui para fins de introdução dessa aula de energia, beleza? Gente, olha, eu vou estar falando com vocês primeiro da energia mecânica, tá? O que seria a energia mecânica? Energia mecânica é toda energia que tem a ver com o movimento dos corpos. Tem a ver, gente, com ponto referencial, tá? Energia mecânica, geralmente, ela está associada a uma força. Essa seria a definição melhor de energia mecânica aí no caso. E nós temos 3 tipos de energia mecânica, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tá? Mas nós temos energia cinética, energia potencial elástica e energia potencial gravitacional. Esses são os 3 tipos de energia mecânica, tá? Lembrando que energia é um termo muito genérico. Então, gente, é como se eu falasse com vocês assim, só para você entender. Se eu falo assim, você tem cachorro na sua casa? Aí alguns alunos responderão, eu tenho. E se eu perguntar assim, ó, qual que é a raça do seu cachorro? Você vai responder assim, o meu é um pastor alemão. Meu cachorro é aquele pequenininho, latidor, não sei como é que chama aquela praguinha, pincher. Eu acho que é uma coisa mais ou menos assim, né? Aí talvez você fale, bem, se eu tenho um vira-lata aqui, Clebão, e tem uma pessoa que tem uma coleção de cachorro, na casa tem mais cachorro que gente, né? E aí, gente, todos esses aí são cachorro, todos eles são.
Agora, as espécies são diferentes, tá bom? As espécies são diferentes. Você vê que existem raças diferentes. Assim também a energia. A energia mecânica nós vamos subdividi-la em 3, tá? Essas 3 que são as principais: energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica, ok? Então vem cá que nós já comentamos sobre energia mecânica. Agora vamos falar um pouquinho sobre a energia térmica, tá? Deixa aparecer para vocês aí na tela aí. Deixa eu ver se apareceu. Ótimo, apareceu. Então, beleza. Bom, nós teremos aqui energia térmica. Clebão, energia térmica tem a ver com o quê? Energia térmica, gente, ela tem a ver com a vibração dos átomos. Vibração dos átomos, Clebão, é exatamente a energia térmica. Ela faz parte aí da vibração dos átomos, vibração das moléculas. Então, quando um corpo vibra, tá? Quando as moléculas vibram, essa energia térmica ela vai ser transferida. E essa energia térmica em trânsito, presta atenção na definição. Essa energia térmica em trânsito, nós chamamos isso aí de calor. Então, Clebão, calor é energia que eu tenho no meu corpo? Não. Calor é energia térmica em trânsito, tá? Nós falaremos um pouquinho mais sobre calor nas próximas aulas. Pode ficar tranquilo que isso aqui é só uma aula de introdução, viu? Então, nós temos essa ideia de energia térmica, ok? Vamos voltar aqui, galera. Olha, nós temos aqui a famosa energia elétrica. Clebão, o que seria energia elétrica? Energia elétrica, geralmente, né? Quando você quer dar aquela descansada, você precisa tomar um banho daqueles, e aí você vai ao chuveiro elétrico. Ó, Clebão, existe chuveiro que não é elétrico? Existe mais. Geralmente, né, alguns chuveiros aí que só passa água, só faz aquele efeito, e dependendo da engenharia da casa, o pessoal nem coloca chuveiro, eles amarram uma peneira assim em cima, né? Que isso, Clebão? Já fizemos isso demais, gente. Isso é evolução, isso é engenharia. Põe uma peneira em cima, aí liga lá o canão de água e aí faz o efeito semelhante a um chuveiro. É uma maravilha isso aí, viu? Sério, Clebão? Sério aí. Se você tiver muita preguiça de fazer isso aí, você pode também fazer isso aí utilizando, né, o seu chuveiro, para ele não ser elétrico. Você pode estar utilizando, no caso aí, uma espécie de coador. Ah, sim, aquele que tem uma peneirinha, né? Geralmente o pessoal utiliza para coar suco. Então, ele pode ser utilizado também. É uma gambiarra, né, gente? Mas é isso aí. Mas vamos falar do chuveiro elétrico, né? Que a aula aqui é sobre energia elétrica. Então, o que acontece? Geralmente, a companhia de energia do seu estado, ela vai mandar para você a energia elétrica, tá? E ao mandar essa energia elétrica vai passar dentro do chuveiro. Esse chuveiro agora vai converter, presta atenção nessa palavra, vai converter a energia elétrica em energia térmica. Clebão, mas você falou de energia térmica agora. Sim, exatamente. Perceba que existe uma convenção de energia. Existe um ditado na energia. Um ditado não, viu, galera? Desculpa, eu falei ditado aí, senão fica parecendo que é ditado popular. Mas existe um dizer aí na ciência que é muito forte, que a energia não pode ser criada e nem destruída, ela pode ser transformada, tá? Isso aí é o princípio básico da conservação da energia, ok? Então volta comigo aqui. Bom, nós temos aí energia química. Clebão, o que seria energia química? Energia química, galera, ela tá ligada aí à energia dos alimentos, tá? Geralmente, né, quando você acorda de manhã e vai tomar aquele café da manhã reforçado, com bastante frutas, com pão, com queijo, com requeijão. Nós que somos mineiros aqui, o pão de queijo é indispensável, tá? O pão de queijo é indispensável. Então, nós temos aqui pão, nós temos aqui o queijo, né, que é indispensável para o nosso café da manhã. E aí você vai comer esses alimentos. Quando você está comendo esses alimentos, você está retirando a energia deles, no caso, para transformar essa energia em energia química. E seu corpo se move com energia química. Outro exemplo aí de energia química, gente, são as pilhas, são as baterias de automóveis.
Geralmente, se você tiver um celular, esse celular, no caso, ele tem uma bateria. E essa bateria vai fazer conversão de energia química em energia elétrica. É muito top, né, galera? Isso aí é a física, tá bom? Nós vamos falar agora de energia nuclear. É só uma pinceladinha mesmo. O termo energia nuclear, ele é um tema maior. Nós temos aí alguns tipos de energia nuclear. Uma por fissão nuclear. O que seria a fissão, Clebão, nuclear? Seria quando você separa prótons e nêutrons, tá? Agora nós estamos falando do interior do átomo. Nós estamos falando aqui do interior do átomo. No caso da energia nuclear, ela é uma energia do núcleo atômico. E o que a gente tem dentro do núcleo atômico? Você tem prótons e nêutrons, tá? Qualquer coisa você dá uma revisadinha na aula de química lá, que o professor vai estar falando sobre isso aí com vocês, tá? Mas aí no caso você tem prótons e nêutrons dentro do núcleo. A Clebon também tem elétrons, mas elétrons não fica dentro do núcleo. E aí o que acontece? Quando você tem uma separação, no caso aí, quando você tem uma separação disso aí, das partículas, né, elementares do núcleo, você tem uma fissão nuclear. Clebão, é o que acontece do Sol? Exatamente é o que acontece do Sol. O Sol aí, gente, ele vai fazer uma fissão nuclear e vai fazer também uma fusão nuclear. Então, os átomos de hélio, eles, no caso, sofrem fissão, viram átomos de hidrogênio e depois se juntam de novo, formando átomos de hélio. Esse processo é um processo que ocorre grande liberação de energia, tá? Então, nós temos aí energia nuclear. Nós temos aqui no Brasil, inclusive, pessoal, algumas usinas nucleares, tá? Especificadamente, aqui eu me recordo aqui agora, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós temos aí usina nuclear. E geralmente o pessoal vai utilizar muito urânio aí, para fazer aí essa energia nuclear, ok? Para produzir esse tipo de energia, ok? Então vamos lá, galera. Gente, eu falei produzir aqui, mas é a expressão, viu? Você sabe que a energia não pode ser criada, tá? Você sabe que a energia não pode ser criada, ela pode ser transformada. Então vamos falar transformar, beleza? Então eles pegam o urânio para fazer essa transformação de energia, ok? Então vamos que vamos. Bom, nós temos aqui o último caso de energia, que é energia por aniquilação dos pares. Clebão, como é que funcionaria essa energia por aniquilação dos pares? Bom, essa energia, pessoal, por aniquilação dos pares é o seguinte. Isso aqui é uma relação entre matéria e antimatéria. Uau, Clebão, olha que legal. Matéria e antimatéria. Então, nós temos a matéria e nós temos a antimatéria. Eu vou fazer aqui para você só uma pequena simulação. Como é uma aula introdutória, nas aulas posteriores, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse tipo de energia, tá bom? Aqui é só uma pincelada só para você ter uma noção de todos os tipos das principais energias, ok? Então vamos que vamos. Gente, é assim, ó, funciona assim. Então nós temos aqui, por exemplo, né, dentro da matéria, nós temos um elétron. Então eu vou colocar aqui um elétron. Esse aqui é o elétron, ó. Um elétron, tá aqui, tá? E nós temos aqui, ó, gente, o outro, que é o inverso do elétron. Esse aqui é o elétron, com carga negativa. E esse aqui, ó, gente, é o positron. Ó, Clebão, esse aí não seria o próton? Não, esse aqui é o positron, tá? Positron, vocês vão estudar isso aí quando vocês forem ver as matérias, né, relacionadas, no caso aí, a física quântica, tá? Ou talvez química quântica. Então esse aqui, ó, gente, é o positron, tá? Positron. E esse aqui é o elétron. Então, esse aqui, gente, ó, é o elétron. O elétron seria a matéria, tá? O elétron seria a matéria. Elétron. Eu tô tentando lembrar onde que eu acendo o elétron aqui, viu, gente? Mas eu vou descobrir até o final da aula, tá bom? Daí de sua casa aí, você podia me dar uma dica aí, viu? Onde fica o acento do elétron? É no segundo E, se eu não estiver enganado, tá? Então deixa assim, se não for, você corrige aí, viu? Então nós temos aqui, ó, a junção da matéria. Então o elétron é matéria, tá?
E esse aqui, gente, é antimatéria, tá? Esse aqui é antimatéria. Esse aqui é antimatéria, tá? Então, a antimatéria no caso aí, pessoal, nós teremos aí o positron, beleza? Clebão, e essa antimatéria aí no caso aí, antimatéria, só apagar aqui esse aqui, antimatéria. Um acento no T, né, também, né? Matéria, antimatéria. Pronto. Então, nós teremos aqui, gente, ó, a união dos dois. Esse aqui, o elétron, vai atrair o positron, e o positron vai atrair o elétron, vice-versa. E os dois vão se juntar. Cara, quando eles juntam, olha que coisa interessante, galera. Quando eles se juntam, você vai ter aí os dois chocando entre si. Quando eles chocam entre si, eles desaparecem por completo. Clebão, você tá louco? Exatamente isso. A junção da matéria com a antimatéria, nós temos aí energia por aniquilação dos pares. Então, eles desaparecem. E o que sobra? Somente energia. Energia liberada aí é uma energia aparentemente grande, tá? Para as dimensões aí dessas partículas, ok? Então, beleza. Vamos avançar mais um pouquinho aqui, galera. Isso aí é só uma noção para você saber o que é energia, tá bom? Então, vem comigo aqui, ó. Vem comigo. Presta atenção. O que nós temos? Eu falei com vocês que energia era capacidade de realizar trabalho. O que é trabalho, Clebão? Trabalho, galera, nós vamos ter uma força, a força que produz um deslocamento. Pronto. É isso aí. Vou até mudar a cor da canetinha aqui para não ficar muito vermelho aqui, viu, galera? Tá? Deixa eu colocar outra tinta aqui, azul, né? Cor do Cruzeiro, campeão. Aí sim, né? Aí tem meu respeito, tá? Cruzeiro Esporte Clube. E aí, galera? Trabalho é a força que produz um deslocamento. Clebão, dá um exemplo aí para me entender melhor. O que você quer dizer com isso? Força que produz deslocamento. Geralmente, quando você vai mexer na sua casa aí, você fala bem assim, cara, eu preciso, Clebão, mudar a mobília da casa. Você vai arrastar um móvel. Então, tem uma força que produziu um deslocamento. Por exemplo, né, quando você está assistindo MMA, cara, né? Aí você está assistindo lá uma luta entre o Minotauro e o Anderson Silva, tá? E aí, no caso aí, o Anderson Silva dá um soco no Minotauro. Beleza? Clebão, ele consegue deslocar o Minotauro? Dificilmente, né? Mas se o Minotauro der um soco no Anderson Silva, o Anderson Silva vai deslocar. Então, existe uma força que produziu um deslocamento. Clebão, melhor exemplo. Vou te dar outro exemplo aqui. Quando sua mãe está chateada com você, e aí você começa a pirraçar muito sua mãe pega um chinelo. E você já viu, né? Chinelo de mãe é teleguiável. Então, sua mãe vai pegar o chinelo, no caso, e vai jogar em você. Ela teve uma força, e essa força produziu deslocamento do chinelo. Sério, Clebão? Sério. E aí, quando esse chinelo acertar a sua cabeça, meu irmão, você tem outro trabalho. Uma força que produziu um deslocamento. Então, isso aí é trabalho de uma força, tá bom? É claro que nós temos aí, galera, diversos exemplos de trabalho. Por exemplo, nós temos trabalho da força elétrica. Então, é a força elétrica que vai produzir um deslocamento da carga elétrica. Nem sempre é perceptível. Nem sempre nós podemos sentir, mas existe na natureza, tá bom? Então, volta comigo aqui. Bom, nós temos aí agora, galera, a energia mecânica, que eu falei com vocês que são 3 tipos, né? Energia mecânica, ela pode ser energia cinética, que está associado ao que, Clebão? Um movimento dos corpos. Vou até colocar aqui, ó. Movimento dos corpos. Então, tudo aquilo que tem massa e movimenta, galera, tem energia cinética. Tudo aquilo que tem massa e movimenta possui energia cinética, tá bom? Clebão, mas pode existir alguma coisa que não se movimente e tenha velocidade? Sim. Por exemplo, dados de telefone, ele não tem massa. Mas existe movimento, existe velocidade? Sim, existe.
Por exemplo, internet fibra óptica. Nós não temos deslocamento, por exemplo, de matéria, tá? Nós temos deslocamento de luz, por exemplo. Ah, Clebão, mas a luz tem comportamento dual. Ora se comporta como onda e ora comporta como matéria. Então vamos pegar só o caráter ondulatório, que é o que produz a internet aí para você, tá bom? Então nessa parte, nesse quesito, nós temos aí um exemplo de algo que tenha velocidade e não tenha massa. Então não possui energia cinética. Energia cinética você precisa de duas coisas, você precisa de massa e precisa de velocidade. Então qualquer corpo que se movimente, tá? Ele possui energia cinética, ok? Nós vamos detalhar, gente, energia cinética, colocar a fórmula para você nas próximas aulas, tá bom? Então volta comigo aqui. Bom, nós temos aí, gente, mais um tipo de energia, tá? Qual que é a energia, Clebão? Energia potencial gravitacional. Olha que gracinha que nós temos. Essa energia potencial gravitacional, galera, ela está relacionada à altura em que o corpo se encontra. Em que o corpo encontra-se. Eu acho que é isso, viu, gente? Encontra-se. Eu acho que tá certo, tá? Os corretores de português aí de plantão, corrijam-me. Clebão, por que você fala que está relacionado à altura? Quanto mais alto tiver o corpo em relação a um ponto, mais energia potencial gravitacional ele terá. Clebão, não entendi o exemplo. Olha, é assim, ó, que funciona. Você está, por exemplo, aí na sua casa, debaixo de um teto, tá? Se eu estiver falando com alguém que não tem um teto, aí, tá? Que você mora, por exemplo, na rua, tá? Você está debaixo de uma maquise, por exemplo, né? Que você vai se abrigar. Aí. Então, debaixo da maquise. Existe uma energia potencial da maquise em relação a você. E existe uma energia potencial em relação ao teto, em relação a você. Clebão, em um avião que está sobrevoando todos nós, a energia potencial gravitacional dele é maior. Por quê? Primeiro, porque a massa dele é maior. E segundo, porque a altura dele em relação a você é maior. Então, quanto mais alto tiver o corpo, mais energia potencial ele terá, ok? E quanto mais massa ele tiver, mais energia potencial gravitacional ele terá. Nas próximas aulas, vou estar detalhando para você energia potencial gravitacional, ok? Então, volta comigo aqui. Aí nós temos energia potencial, gente, ó, elástica, por exemplo, tá? Na energia potencial elástica, você tem aí, na verdade, uma relação, tá? De elasticidade. Elasticidade. Já chama, né? Energia potencial elástica. Então, você tem uma relação de elasticidade em relação ao corpo, tá? Clebão, isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com a deformação do corpo. Geralmente, galera, isso aqui nós precisamos de materiais flexíveis. Materiais flexíveis, tá? Então, quando você tiver materiais flexíveis, você vai ter aí, no caso aí, energia potencial elástica, ok? Então, a energia potencial elástica vai estar relacionada à elasticidade dos corpos, ok? Bom, Clebão, e beleza, eu quero saber como é que eu vou aplicar isso aí, Clebão, numa questão de prova. Então, vamos embora, né? Vamos fazer uma questãozinha aqui, galera. Essa questão aqui é da PUC do Paraná. Peguei essa questão aqui porque ela vai falar exatamente sobre o que nós acabamos de ver. Então, vamos lá. Vários processos físicos envolvem transformações entre formas diferentes de energias. Então, nós temos formas diferentes de energia. Associe a coluna superior com a coluna inferior e assinale a alternativa que indica corretamente as associações entre as colunas. Dispositivo mecânico ou gerador. Beleza. Então, o que o cara quer que a gente faça aqui? O cara quer que a gente, olhando aqui, né? A gente tem pilha de rádio, gerador de usina hidrelétrica, nós temos um chuveiro elétrico, nós temos alto-falante, máquina a vapor, transformação do tipo de energia, tá?
Ô, gente, eu deveria separar isso aqui, viu? Isso aqui, ó, fica embaixo, tá? Isso aqui fica embaixo. Foi uma digitação aqui, ó. Isso aqui é embaixo, tá? Vem aqui no 5, transformação de tipo de energia. Então, ele quer que a gente associe essa primeira com a outra aqui. Por exemplo, pilha de rádio. Ele vai transformar qual energia? Então, já vou botar um aqui já. Ó. Todos começam com 1, então vou colocar 1. 1. Pilha de rádio. Ele vai transformar qual tipo de energia? Energia elétrica e mecânica? Não, né, galera? Elétrica em térmica? Não. Ele transforma energia química em elétrica. Então, na pilha, né, ele vai transformar a energia química em energia elétrica. Lembrando aí, viu, gente, que na pilha que você tem, vai acontecer reações químicas, tá? E essas reações químicas aí, com o passar do tempo, elas vão parando de acontecer, devido ao desgaste do material. Nós temos aí reação de oxidação e reação de redução, beleza? Então, nós temos transformação de energia química em energia elétrica. Quando ele falar com você de pilha, você pode associar também baterias, tá? A bateria do seu celular faz a mesma coisa. Ela converte energia química em energia elétrica. Então, um é D, um já é D. Se um é D, galera, se um é D, eu já vou riscar a letra E. Não pode ser letra E, que ele já começou dando bicuda, já começou com letra B. Não pode ser também letra C. Opa! Então, já aumentei minha probabilidade de acerto. Gerador de usina hidrelétrica. É o 2 aqui, ó. O que o gerador de usina hidrelétrica vai converter? O gerador de usina hidrelétrica, ele vai converter energia mecânica em energia elétrica. Então, aqui, ó, 2 é. Você vai lembrar aqui, ó, por exemplo, da usina Itaipu, por exemplo, que vai converter toda a energia mecânica ali da água em energia elétrica. Nós temos aí, por exemplo, né, em Foz do Iguaçu, geralmente as cataratas. Então, aquela energia ali, gente, toda a energia mecânica vai ser convertida em energia elétrica, tá bom? Então, vamos lá, para a gente caminhar aqui mais um pouquinho. Bom, 2 aqui deu letra E. Opa, se 2 deu F... Então, não pode ser letra D. Ó, que gracinha, Clebão. Olha que coisa linda. Não pode ser esse aqui. Só pode ser letra A. Nosso gabarito eu já sei que é letra A. Vou terminar a questão aqui porque a gente é profissional, viu? 3, chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico tá de graça, né, galera? Chuveiro elétrico, ele vai converter energia elétrica em energia térmica. Então, 3 aqui é letra B de bola, tá bom? Então, 3 aqui é letra B de bola. Bom, e o 4, Clebão? 4 é alto-falante. 4 é alto-falante. Então, ele vai converter aqui, ó, gente. O 4 é um alto-falante. Clebão, eu preciso saber como é que funciona um alto-falante? Olha, você não precisa ter tanta noção de como funciona ele, não. Mas você vai perceber que todo alto-falante tem que ter uns fiozinhos ligados. Se tem uns fiozinhos ligados, é energia elétrica, né? Então, ele vai converter energia elétrica em energia mecânica. Ah, Clebão, então energia sonora e energia mecânica também sim. Ah, mas você falou que era 3. Eu falei que aquelas 3 eram as principais, tá? Existem outras energias mecânicas também, beleza? Então, vamos lá. 4 aqui seria a letra A, ok? E 5, Clebão? 5 aqui é máquina a vapor. O que a máquina a vapor faz? Ela vai transformar energia térmica em energia mecânica. O exemplo disso aí, gente, mais claro que a gente tem é um motor de carro ou motor de moto, tá bom? Motor de moto, como é que ele faz? Ele pega a gasolina e explode a gasolina. Quando ele explode a gasolina, isso aí é energia de que tipo? Energia química, tá? E depois, Clebão, depois ele vai pegar essa energia química, no caso, transformar em energia térmica. Essa energia térmica vai fazer expandir um gás. E esse gás vai fazer movimentar um negócio chamado pistão ou pistão. Isso aí vai acontecer conversão de energia mecânica, tá? Então, geralmente as máquinas térmicas, elas convertem energia mecânica, energia térmica em energia mecânica. Presta atenção, vou repetir aqui de novo, viu? Que essa última fala aqui não ficou boa, não. Máquinas térmicas convertem energia térmica em energia mecânica. Beleza?
Pessoal, espero que você tenha aprendido essa matéria aí, tá? E aí, quero deixar para você aqui desde já, viu, pessoal? Um forte abraço, tá? E até a nossa próxima aula, tá? Qualquer dúvida que você tiver, você pode estar nos enviando essa dúvida e eu estou aqui para te ajudar nessa sua aprovação. Até mais, galera. Tchau, tchau.